O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, surpreendeu hoje com uma declaração após se reunir com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. O presidente americano declarou que a Ucrânia pode e deve vencer esta guerra e recuperar todos os territórios tomados pelos russos. Como o próprio Donald Trump escreve na Truth Social, talvez até indo além, já pensando no território russo. Segundo Donald Trump, ele estudou completamente a situação militar e económica da Ucrânia e da Rússia e chegou à conclusão de que agora a Ucrânia tem uma excelente janela de oportunidades para vencer, já que aqui a economia russa está em declínio. E o que é importante, quando mais tarde, em um encontro com Macron, perguntaram ao Trump se ele realmente quis dizer isso. Perguntaram se ele quis dizer que a Ucrânia deveria recuperar todos os territórios tomados pelos russos. Trump respondeu: sim, é isso que eu sinto, que a Ucrânia deve recuperar todos os territórios tomados pelos russos e depois os ucranianos. E o mais importante, Trump declarou que os Estados Unidos da América continuarão fornecendo armas à OTAN, que a aliança tem o direito de repassar para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saiu da reunião animado e declarou que esse foi o encontro mais produtivo com um presidente americano de todos os que já aconteceram. Bem, e essas não são todas as respostas de Donald Trump sobre o apoio à Ucrânia, e elas, sinceramente, impressionam. Surpreendem de forma positiva, no bom sentido. Neste episódio, vamos analisar as principais declarações de Donald Trump e Zelensky após a reunião em Nova York. E já vou dar um spoiler. A retórica do presidente americano simplesmente virou de cabeça para baixo. Meu nome é Alexei Petty. Ainda é 23 de setembro no calendário. E antes de começarmos este episódio, quero lembrar que neste canal do YouTube publicamos todos os dias várias análises de notícias sobre eventos ao redor do mundo, para que você fique por dentro de absolutamente todas as notícias. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube e ative o sininho para receber notificações sobre novos episódios. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News, o link está na descrição. Lá eu publico notícias em tempo real assim que elas chegam, e às vezes elas saem até mais rápido do que no canal do YouTube. Recomendo que você se inscreva no canal do Telegram, lá eu publico notícias em tempo real assim que chegam. O encontro entre Trump e Zelensky em Nova York durou cerca de 1 hora e foi produtivo. Com base nas declarações de Trump e no humor de Zelensky, os dois líderes certamente estabeleceram um bom contato pessoal. Zelensky se gaba de que Trump definitivamente confia mais nele do que em Putin. O próprio Trump diz para ouvirem: achei que minha relação pessoal com Putin ajudaria a encerrar a guerra rapidamente, mas no fim não significou nada. Isso é a primeira vez. Trump expressa tal decepção com o ditador russo. Trump certamente não trata mais a Ucrânia e Zelensky com o mesmo desprezo de antes. Mas eu quero começar este episódio com outra coisa. Esta é uma postagem de Donald Trump na rede social Truth Social, que saiu logo após o encontro de Trump e Zelensky, e eu vou citá-la na íntegra. Trump escreve: fim da citação de Donald Trump. Bem, essa abordagem de Trump surpreendeu muita gente. Hoje vejo que todos estão simplesmente chocados. É uma mudança brusca na retórica do presidente americano, que recentemente reconheceu a Crimeia como russa e queria pressionar Kiev a ceder o Donbass a Putin, incluindo territórios não ocupados pelos russos em troca dos mesmos territórios ucranianos. E agora, de repente, Donald Trump falou pela primeira vez sobre a vitória da Ucrânia, mas isso ainda não é tudo. Logo no início do encontro com Volodymyr Zelensky, Donald Trump declarou que os Estados Unidos da América e ele pessoalmente sentem, cito, um enorme respeito pela batalha que a Ucrânia está travando. Isso é incrível. Depois Zelensky falou: o presidente da Ucrânia agradeceu pelo encontro, pelos esforços para acabar com a guerra, ao programa Pearl e à OTAN. Aliás, graças ao seu apoio e à possibilidade de comprar armas dos Estados Unidos da América, nossos soldados conseguiram desocupar 360 km² e cercaram 1.800 soldados russos. Provavelmente aqui foram feitos prisioneiros. Nós apoiamos, Sr. Presidente, a sua ideia de como fazer com que alguns países da Europa parem de comprar petróleo e gás russos. Eu tive uma conversa com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico. Eu acho que eles precisam de algumas alternativas e vão apoiar essa ideia. Não sei se os húngaros estão prontos, mas é questão de tempo.
Ao que Trump respondeu que ele pessoalmente está pronto para pressionar Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, para que ele abandone o gás russo e prometeu fazer isso. O interessante aqui é que, ao meu ver, a posição de Zelensky e da Ucrânia em geral de que a Europa deve abandonar os recursos naturais russos realmente ressoou com Donald Trump. Ou seja, Trump justifica sua inação em relação às sanções e tarifas contra a Rússia e seus parceiros pelo fato de que a Europa continua comprando energia russa. Consequentemente, por que então ele deveria impor sanções se a Europa não faz isso? A Ucrânia já insiste nisso há muito tempo, que a Europa deveria ter abandonado os recursos energéticos russos antes mesmo da guerra em grande escala. E essa posição, ao que me parece, sincronizou muito os dois presidentes. Mas depois disso, sabem, parecia que o Trump tinha sido completamente substituído. De repente ele começou a parecer um presidente que vive no mundo real, que fala coisas reais. Ninguém ouviu nada sobre Putin querer paz? Sim, é importante notar que isso ainda não significa que ações seguirão os discursos sensatos de Donald Trump. Bem, infelizmente nós conhecemos o presidente americano. Embora a sua postagem na rede social Trust Social após o encontro com Zelensky mostre que Trump realmente está mudando de posição. E, sabe, isso já não são apenas palavras vazias. Enfim, vamos ver, mas por enquanto vou citar as palavras de Donald Trump. Perguntaram a Trump: você acha que a OTAN deve abater aviões russos ao entrarem em seu espaço aéreo? Sim, eu acho isso, respondeu Trump. Você ainda confia em Putin? Eu vou te informar sobre isso daqui a um mês, respondeu Trump. E então perguntam a Trump: você está pronto para fornecer garantias de segurança à Ucrânia? Ao que ele responde: vamos falar sobre isso mais tarde. Espero que estaremos em uma posição para discutir isso um pouco mais tarde, porque por enquanto é cedo demais para responder a essa pergunta. Provavelmente, pela primeira vez aqui, vou concordar com Donald Trump, com base em sua declaração de que a Ucrânia ainda pode vencer e recuperar todo o território ocupado. Agora, realmente não faz sentido falar sobre garantias de segurança, isso é só conversa fiada. As garantias só podem ser discutidas quando o ditador Putin mostrar pelo menos algum sinal de bom senso e se sentar à mesa de negociações. Todas essas conversas sobre garantias de segurança para a Ucrânia fazem mais mal do que bem, porque já criaram a ilusão em parte das pessoas de que a guerra vai acabar em breve, mas infelizmente não é assim. Depois, eu gostei da resposta do Trump. A pergunta: que progresso você fez desde seu último encontro com Zelensky em 18 de agosto na Casa Branca? Ele respondeu: o maior progresso é que a economia russa está em péssimo estado agora, ela está desmoronando. Sim, mais uma vez lembro que Trump não impõe sanções contra a Rússia e, obviamente, não pretende fazer isso enquanto a Europa compra recursos energéticos russos. Ele encontrou os culpados, mas não tire conclusões apressadas. O próprio fato de Trump reconhecer que a Rússia pode ser sufocada economicamente já é algo positivo. Agora ele vai pressionar os parceiros para que façam aquilo com que ele próprio ameaçou a Rússia e seus aliados. Depois, Trump vai se atribuir a vitória, mas isso é outra história e não importa tanto para a Ucrânia. Para a Ucrânia, o importante é o resultado, não os métodos usados para alcançá-lo. Vou continuar a citação do Trump. Para ser honesto, a Ucrânia está fazendo um trabalho muito bom ao deter esse exército enorme. Isso é inacreditável. Era para ter terminado em 3 ou 4 dias. As pessoas diziam que seria muito rápido. É preciso dar crédito aos soldados ucranianos e todos eles estão envolvidos. Não há nada de bom nisso para a Rússia. A Rússia não parece respeitável após 3 ou 5 anos disso. E o mais franco do discurso de Trump. Citação. Parece que tudo isso não vai acabar tão cedo. Trump percebeu que é impossível encerrar a guerra rapidamente e afirmou publicamente que isso se deve à falta de vontade do ditador russo Putin. Só existe o caminho da coerção e ele, infelizmente, não pode ser rápido. Aqui não existe nenhuma varinha mágica. Aqui é necessário que realmente todo o Ocidente, e não só o Ocidente, simplesmente comece a sufocar esses bárbaros da Rússia economicamente, com sanções, tarifas, do jeito que for. Sufocar, pois esses bárbaros imundos precisam ser sufocados economicamente para viverem em miséria total. Para que, eles não tenham nem o que comer. Então, talvez esses bárbaros russos parem, caso contrário, eles não pretendem parar. Depois disso, Trump falou novamente sobre dinheiro para a Ucrânia, mas em um tom completamente diferente. Aqui não vou me alongar, vou citar diretamente. Citação.
Joe Biden deu a eles 350 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro e muitas armas. Nós não recebemos muito em troca disso. Ele deu dinheiro para que a Ucrânia pudesse lutar. E eles provaram ser muito corajosos. Eles estão lutando. Essa guerra já dura 3 anos e meio. As pessoas achavam que tudo aconteceria muito rápido, porque a Rússia é uma grande potência militar. E a Ucrânia, eles são bons combatentes, vou-te dizer. Temos que reconhecer, eles são muito corajosos. Eles têm muita coragem. Bem, isso se traduzirmos literalmente. Depois, quando Trump se encontrou com Emmanuel Macron, declarou que sua relação com Putin não significava nada. Isso significa que é hora de seguir em frente. Mas o mais impressionante é que perguntaram novamente ao Trump sobre a declaração de que a Ucrânia pode vencer e recuperar todas as suas terras tomadas pelos russos. Perguntaram, você não se enganou? Você realmente acha que a Ucrânia deve agora recuperar todos os territórios perdidos? Ao que Trump respondeu assim, cito, é assim que eu sinto, que a Ucrânia recupere toda aquela terra e então veremos. Portanto, como você pode ver, a retórica de Trump realmente mudou radicalmente. Ele começou a dizer que sim, a Ucrânia deve vencer. Mais uma vez, repito, os métodos pelos quais isso será alcançado, bem, não são tão importantes assim. A questão é que, sim, Trump não tem pressa em impor sanções, não tem pressa em impor tarifas, mas em vez disso pressiona a Europa para que seja a Europa a fazer isso. Sim, Trump, é claro, vai atribuir a vitória a si mesmo depois, e daí que fique com o crédito. Se isso realmente levar à vitória da Ucrânia nesta guerra e à humilhação final desses russos ignorantes, lavados e selvagens. Se esse for o resultado, não importa os métodos, que Trump então receba o Prémio Nobel da Paz e fique feliz com isso. Aqui colocarei reticências. Amigos, deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio. Como vocês interpretaram essas declarações de Donald Trump? Sei que muitos são céticos sobre essas declarações e dizem que Trump já falou muito. Escrevam aí, deixem sua opinião nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. Amigos, por hoje é só, cuidem-se, até mais. Continuação.